tema um pouco diferente. Normalmente nós fazemos ambientes e costumes, que é a confrontação de dois ambientes ou duas coisas características, uma do bem e outra do mal. Hoje nós vamos falar só do lado do bem. E é um exercício que é muito importante, que o Dr. Plínio dava muita importância. E é um exercício que ajuda muito também a crescer no amor de Deus. Essas reuniões não são de catecismo. Para fazer reuniões de catecismo, precisaria ter uma reunião só sobre catecismo, para ver uma sequência, enfim, adequada, etc. Mas ela ensina como viver o catecismo, como praticar as verdades do catecismo. Não é? Bem, e hoje nós vamos falar de um assunto que é mais uma transcendência. Quem tem aquele livro, A Inocência Primeira e a Contemplação Sacral do Universo, deve ter visto ali. E Dr. Plínio ensina o que é a transcendência, que São Tomás também ensinou. É a pessoa com base nas coisas da Terra, as coisas criadas, ela sobe até Deus Nosso Senhor, e aí ela compreende Deus Nosso Senhor. Quem não admira as coisas que devem ser admiradas na Terra, não compreende a Deus Nosso Senhor. Não compreendendo a Deus Nosso Senhor, não tem como amá-lo. Como é que eu posso amar alguém que eu não compreendo? Por isso, o catecismo diz assim: qual é a finalidade do homem? Conhecer, amar e servir a Deus nesse mundo, louvá-lo, glorificá-lo e gozar da presença com ele durante a eternidade. Então, isso é. Vem a seguinte questão. Deixa eu ver uma coisa. Que é a seguinte. Nós vamos fazer uma relação de certas coisas terrenas para compreender maravilhas de Deus Nosso Senhor. E esse material depois eu vou colocar no site. E quem quiser, inclusive, poderá baixá-lo, poderá fazer como bem entender. Bem, o que tem é o seguinte: as coisas, quando Deus criou o universo, ele criou tudo, e ele, no final, ele disse, viu, que cada coisa era boa e o conjunto era ótimo. Então, quando nós vemos, por exemplo, uma decoração de um ambiente, de uma sala, e que ela tem coisas bonitas, cada coisa é bonita em si. Mas se elas estão bem combinadas dentro da sala, elas dão um resultado que vale mais do que cada coisa em particular. Está claro? Então, o que acontece? Quando a gente consegue um êxito numa harmonização de coisas, de seres, a gente obtém um resultado que é superior a cada um dos seres em particular. Mas esse resultado reflete mais a Deus do que cada um dos seres em particular. Eu pergunto se está claro ou se está... Vocês vamos ver aqui uma coisa que é a seguinte. Eu vou projetar primeiro o seguinte. A respeito da criação. É um filmezinho pequenininho que nós vamos ver e procura ressaltar a beleza do princípio que nós estamos enunciando. Então, quando existe uma teoria de ateus e de agnósticos e tudo, que dizem que Deus não é o criador de todas as coisas, mas que elas derivaram de uma explosão, que eles chamam do Big Bang. Uma grande explosão, e uma explosão que, com toda a espontaneidade da explosão, distribuiu os astros da maneira como eles estão distribuídos. O sistema solar. Ali caíram os planetas em torno do Sol, cada um com sua trajetória, cada um com sua... Quer dizer, é evidente que aquilo não foi uma explosão espontânea, que aquilo foi criado com a intenção de fazer aqueles... Mas o Dr. Plínio então dizia
Eu me comprazo em imaginar que Deus criou o universo como que se de um muito bonito, se partisse das mãos dele um muito bonito fogo de artifício, e aquele se abriu. E se abrir, ficou cada coisa onde está. E isso dá uma ideia, então, da sabedoria, da grandeza de Deus, de tudo isso. O universo é uma coisa tão precisa que os relógios mais precisos em função do universo. Então, como é que uma explosão pode dar nisso? Não. Não é uma explosão, não foi uma explosão. Foi um belíssimo fogo de artifício criado por Deus e que derivou nisso que nós vemos do universo. Então, tudo de forma harmônica, né, São Marcos? Então, é divino, né? É um efeito divino isso. É divino. E eu creio também que em cada ser, em cada astro, as condições climáticas, atmosféricas de cada astro são diferentes umas das outras. E só a Terra tem as condições que tornam possível a vida humana. Aliás, eu creio que é Santo Tomás que ele diz que ele acha que só existe uma humanidade. Portanto, o universo todo foi feito para ter só uma humanidade e, portanto, só um Redentor, portanto, o Criador. E o resto tudo é feito para o ser humano admirar e contemplar a Deus Nosso Senhor e amá-lo. E depois aí merecer o céu, vencer as provas e merecer o céu. Bom, então eu vou fazer eu vou projetar um primeiro filmezinho, que ele é curtinho, mas depois eu vou projetar sem falar nada, e aí vou deixar que quem quiser comentar, evidentemente vai poder comentar. Então, ele chama aqui, esse audiovisualzinho chama harmonização. Aliás, todo esse exercício se chama harmonização, que nasce da combinação harmônica de Deus com o homem e com a natureza. Então, lá vai. Imagine Deus Nosso Senhor sozinho. Você está dando um defeitinho agora, eu não soube tirar, mas isso vai passar já. Imagine nessa música Deus sozinho. Ele não tinha criado nada, mas ele, por bondade, ele resolveu criar para expandir a felicidade dele, e por bondade ele quis criar. Como imaginar a beleza da criação do universo? Isso que nós vamos ver. Concordam com o que foi dito antes? Acha que está claro? Com certeza, né, São Marcos? É obra divina, né? Não existe por si só uma explosão que vá realizar isso. É divino, né? É incontestável. Exatamente. E a gente vê o seguinte, é uma maneira belíssima de expressar a criação. E essa música foi composta pelo Haydn
no oratório que ele chamou A Criação. Eu peguei um trechinho desse oratório que fala exatamente da hora dessa expansão, assim, da criação que Deus fez. Mas veja como fica mais bonito a gente compreender a criação, compreender a Deus dessa maneira. E Deus não ia fazer uma coisa sem categoria, sem nível, sem... E quando uma pessoa admira isso, e ela vê aquilo, ela se encanta com isso, no fundo da alma dela, ela está alimentando uma admiração por Deus Nosso Senhor, que ajuda ela a crescer no amor de Deus. Tá certo? Alguém quer dizer algo? Bom, então agora nós vamos... Sim. É que eu achei tão bonito o que o senhor falou, né? Que Deus estava sozinho e quis criar para aumentar a alegria dele. Nossa! Não é bem aumentar a alegria dele. A expressão é um pouco diferente. Para expandir a felicidade dele. Então, ele criou por bondade. A alegria de Deus não aumenta. Ela já é infinita. Ela não é sujeita a aumentar. É bom isso porque a gente precisa aos termos, né? E acaba ajudando. É que é interessante. E hoje ofendem tanto a ele, né? E ele quis tanto... Normalmente a religião é narrada de uma maneira onde não se ressalta a beleza. Bom, se ninguém tiver mais nada... Sim. A respeito do que a Leia falou, essa questão da satisfação não é de Deus ter criado, né? A gente também tem isso, também quando acontece uma coisa muito boa, que a gente quer contar para o outro, né? Dividir com o outro. É isso. Quando a gente está feliz, a gente quer fazer o outro também feliz. Né? Isso. Sobretudo quando é uma felicidade espiritual, virtuosa. Isso. E a gente fica assim meio triste e às vezes não encontrar repercussão para aquilo que nós queremos dar para a pessoa. Tem uma frase que dói muito a gente lembrar. Ele dizia: nós estamos fadados a mendigar que os outros aceitem o bem que nós lhes queremos fazer. Veja isso. Quanto ajudaria uma infinidade de católicos a aumentar o amor a Deus se compreendesse essas coisas. Mas como fazer isso? Como chegar neles? Como despertar neles esse interesse? Né? É uma coisa que depende muito de Nossa Senhora favorecer. Bem, vamos agora passar para um segundo. Depois, eu não vou comentar nada antes para depois o pessoal comentar. Deixa eu ver aqui. Repare a elegância dos gestos do cavalo. É um dos animais mais belos que existem. Dos mamíferos, eu acho que, junto com o leão e o tigre, são um dos mais belos que tem. Dopelin dizia que o cavalo é o pedestal do nobre. Olha só esse conjunto. Mas aqui vocês veem o animal, vem formas, vem movimentos, vem som e vem o ambiente. Como essa soma toda dá um resultado extraordinário. Agora, isso está contido na alma de Deus num grau muitíssimo mais bonito ainda. Mas o homem, quando ele afina com Deus, ele está em condições de praticar coisas que, por assim dizer, são reflexos do céu. Né?
Essas músicas são do Mozart, né? É uma música muito fina, muito aristocrática. E olha, os animais, eles parecem de porcelana. E eles, como que, eles estão inteiramente comandados pelo homem, assumidos pelo homem. E eles parecem até seres inteligentes pelo fato de estarem sendo cavalgados por seres espirituais, que são os homens. E as pessoas acham bonito, gostam, pode ver, tem plateia. É caríssimo assistir esse espetáculo. Mas quem gosta muito disso não gosta de coisas que são feias, sujas, né? Sem graça, não gosta. Dizem que um cavalo desses leva 15 anos para ficar inteiramente em forma para os espetáculos. Eles nascem pretos e depois, quando eles estão bem adultos, eles estão branquíssimos, como estão aí. Dá para entender, não, que são maravilhas de Deus, que Deus deu para o homem desenvolver. O homem em harmonia com Deus, ele trabalha o animal que não tem alma, que é um bicho, assim, normalmente é sujo, mas ele arranja um jeito de aprimorar até a limpeza do animal e põe um animal para dar um espetáculo desse, que o próprio homem fica encantado. Ele fica encantado com a beleza do espetáculo, mas fica encantado com o que os outros homens, os outros seres humanos, conseguem pegar um bicho, uma besta, e fazê-lo executar coisas finas assim. Está bem claro? São Marcos. Sim. Salve Maria. Salve Maria, como vai, Leandro? Bem, graças a senhora. São Marcos, eu acho que, apesar do pecado, né, Deus Nosso Senhor ainda concedeu a graça do homem poder ainda dominar um animal, né, e fazer coisas belas ainda. Ainda tem isso, né? Porque Adão facilmente conseguiria fazer isso, né? Mas é verdade. Que não tinha... E o homem, mesmo com o pecado original e todo o pecado, ainda Deus permite isso. É uma misericórdia de Deus ainda ver coisas dessas. Agora, a maioria desse pessoal que vai lá, vai até gosta, paga e vê, mas esquece de atribuir isso a Deus. E com isso, elas evitam de aumentar o seu amor a Deus. É melhor que vão a isso do que vão a outras coisas pecaminosas. Mas por que não crescer no amor de Deus a propósito dessas coisas todas? Bom, se ninguém tiver mais nada a dizer, eu vou passar para outro. O outro é muito sui generis. É o seguinte, teve um personagem, que eu não sei quem é, a meu ver, meio genial, que ele filmou muitas imagens de pássaros dos mais variados tipos, depois encaixou tudo numa música. Assim, foi cortando pedaços do filme para encaixar e combinar com a música. E aqui a gente vê, vai ficar mais claro, por algum lado, quando a música encaixa bem com a cena, com o animal. Isso dá um conhecimento mais completo para o homem das qualidades tanto do animal quanto da música, conforme nós dissemos. Agora, o mais interessante, o mais bonito, a gente imagina o homem vendo aquilo, ele vê, admira, e depois ele diz, eu vou juntar tal música com isso daqui. E aí ele pega e põe algo, e sai algo que está acima do que ele está vendo, que são os bichos, e está acima do que compôs a música, e sai algo que é uma excelência dos animais que praticam uma excelência.
por que a gente fica assim, a gente ri e gosta? Porque dá uma combinação muito bem feita. Aqui tem uma graça diferente da graça dos cavalos, diferente da graça dos fogos de artifício. Mas são expressões de Deus que todo homem deve procurar reter quando ele conhece, guardar para si e de vez em quando rever. E explicitando por que eu gostei, o que é interessante nisso.